peraí, então nem conta, nem faz tanto sentido, porque veja só. Havia a possibilidade que, no caso, o esquecimento fosse derivado de punição, no caso, de eventualmente eu ter, por eu ter tido a dúvida, de eventualmente esquecer os fundamentos da dúvida, justamente pelo pecado de ter tido a dúvida, se fosse, no caso, o pecado específico, porque eu estaria sugerindo outra doutrina. Então, justamente, eu já contabilizei isso no começo. Então, já seria diferente da questão de eventualmente ter esquecido quais os fundamentos, de se eventualmente o Novo Testamento usa um limite de confiança diferente do Velho Testamento, ou não. Né? Então, a questão das bases dessa dúvida, o fato de eu ter esquecido, mas tudo bem, aqui não faz diferença eventualmente, se eventualmente é repreensão de pecado ou não. O fato é que eu estaria. O fato é que o conceito de eventualmente eu esquecer é diferente do fato de eventualmente eu estar sendo punido pelo. Vamos dizer, pelo pecado de ter dúvida, de ter eventualmente sugerir outra doutrina que não seja necessariamente mandamental. Então, quando eu faço essa sugestão, eventualmente o esquecimento em si não é o pecado, seria no máximo, vamos dizer, uma repreensão ou até mesmo um sintoma do pecado. Então, mas na verdade isso já é uma coisa que eu contabilizava. E outra, o esquecimento poderia nem ser derivado de punição. Então aí tá. Essa que é meio a questão específica. Então nem adianta, porque, por exemplo, eu estava contabilizando que, por exemplo, o pecado eventualmente seria a questão do esquecimento. Se não fosse isso e fosse derivado de uma outra motivação, aí uma das questões possíveis, não, você com certeza está sendo atacado nisso, porque a repreensão seria específica, feita por Deus, por alguma entidade, alguma coisa nesse sentido. Bom, é que nesse caso não poderia ter sido feito por pessoa, porque o argumento não foi diretamente levantado por pessoa. E eu teria, então, uma das possibilidades de relativização em que eu estaria errado é que eu teria que ter eventualmente sido repreendido por outro motivo, ou por outro pecado específico. Que não, mas aqui não, porque na verdade as condutas são diferentes. Então nem faz diferença. O fato de esquecer é diferente de. É um fato diferente, embora sejam fatos correlatos, mas ainda é um fato diferente do fato de eu sugerir eventualmente outra doutrina, né, que não seja necessariamente mandamental. Então, nem faz muito sentido. Então, na verdade, essa questão da questão da punição. Não, mas eu considerei eventualmente que poderia estar sendo punido por um outro fato. Sim, mas o esquecimento em si não é pecado. Então, se eu fosse eventualmente punido por outro fato, o próprio fato de eu sugerir outra doutrina já é outro fato. Ou mesmo por ainda outro tipo de pecado. Por ainda algum outro pecado específico. Quer dizer, então aqui nem tem muito cabimento isso. Né? Esse questionamento que de repente eles estavam tentando levantar em relação à questão do esquecimento, não, mas eu sabia que eventualmente, aí que tá, eu inclusive sabia que a possibilidade do esquecimento nem era a punição em si. Ou que o esquecimento em si não seria pecado, então o fato de derivar de um outro pecado específico, na verdade, já é o que me justificaria. Então, quer dizer, nem tem muito cabimento o raciocínio que foi feito ali, no sentido de que, não, eu tenho que ter considerado, para eventualmente eu ter razão, eu teria que ter considerado que essa repreensão viria de algum outro tipo de pecado. Mas as condutas sempre eram diferentes. As condutas eram diferentes. Ali houve uma confusão no sentido que eu achei que se eventualmente era derivado da mesma conduta, eventualmente não faria sentido, porque daí eu estaria sendo repreendido no sentido de achar, de não considerar que eventualmente não havia possibilidade de que isso fosse derivado de uma outra conduta específica. Teria que ser derivado justamente da questão do esquecimento, mas já era derivado de outra conduta. Então não tem muito cabimento. De qualquer forma, aí que tá. Ainda assim não faz sentido, porque eu considerei que poderia ser derivado ainda de um outro terceiro pecado, que não era nem a questão de eventualmente eu sugerir uma outra doutrina. Embora sugerir outra doutrina, já era diferente da questão do esquecimento. Mesmo se você entender isso como sendo a mesma conduta, ainda havia a possibilidade de ser outro pecado. Quer dizer, nem tem muita lógica essa questão. De qualquer forma, foi considerada a possibilidade, então fica esse complemento no canal. Então não é que eu. Claro, eventualmente houve esquecimento na questão de quais eram os fundamentos, mas por outros motivos eu poderia depreender que a questão, justamente que a questão do esquecimento foi derivada de um pecado, então se eu esquecia, porque eventualmente havia outros fundamentos. E essa dúvida foi se repetindo
vamos dizer, como é que eu posso dizer? Vamos dizer, talvez minadamente, né? Como se fosse mina, mas em momentos diferentes, com outras responsabilidades, com outras respostas, com outros tipos de resposta. Então não é porque, mas então, eu esqueci. Então havia, justamente, eu esqueci qual era o fundamento, então não tem fundamento. Mas o fato de eu esquecer o fundamento não prova necessariamente que eu não tinha fundamento nenhum, só porque eu esqueci. Né? Aí depois, não, mas você estava sendo punido, é, vamos dizer, pela conduta específica. Não, mas eu poderia estar sendo punido por um outro pecado cometido e justamente eu teria esquecido justamente porque havia um outro pecado que me gerou o esquecimento. Talvez até não necessariamente correlato à questão de sugerir outra doutrina, alguma coisa do Novo Testamento. Não, mas se você foi punido é porque se refere a essa questão específica, então nós não sabemos nem disso na verdade. Então, então não concordo com essa questão. Aí se eventualmente essa questão foi aí meio levantada. E de qualquer forma a punição era diferente do motivo da repreensão, e ainda o motivo da repreensão poderia ser outro que não necessariamente o correlato. Então, apenas para deixar esse complemento para agora.